programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodolfo César Aquilino Bach. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem? Prazer enorme ter você aqui na TV Justiça. Meu nome é Rodolfo, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e sou advogado. Vamos trabalhar nessa semana acerca do Direito do Trabalho e o TST. A metodologia vai ser simples. Nós vamos trabalhar com alguns temas especiais do Direito do Trabalho à luz da jurisprudência do TST. O nosso primeiro tema será diplomas negociais coletivos. Os diplomas negociais coletivos que nós temos no direito brasileiro são basicamente dois: as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho. Inicialmente é importante nós dizermos que esses dois diplomas possuem um fundamento constitucional, é o chamado princípio da autodeterminação coletiva, que assegura a realização desses pactos, envolvendo principalmente sindicato da categoria profissional, sindicato da categoria econômica, que são as convenções, sindicato da categoria profissional e uma empresa ou mais de uma empresa, que são os acordos coletivos. Em segundo plano, também podemos colocar a previsão legal. As convenções coletivas de trabalho estão no artigo 611, caput da CLT, enquanto que os acordos coletivos se encontram no parágrafo 1º do mesmo artigo. Como características das convenções, nós podemos apontar o seguinte: elas são resultantes de negociação envolvendo categoria profissional, através do seu sindicato, e a categoria econômica, através do seu sindicato. Além disso, possuem uma eficácia restrita à categoria, diferentemente dos acordos em que a eficácia desse diploma será apenas no que tange às empresas participantes, ou a empresa participante, pode ser uma empresa ou mais de uma empresa. Essa é a principal distinção entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. E o conteúdo desses diplomas negociais coletivos, ou seja, as convenções e os acordos, será, de um lado, regras jurídicas que vão balizar os contratos individuais de trabalho daqueles empregados pertencentes àquela categoria, e também cláusulas que vão obrigar os próprios participantes dessa negociação. Por isso que nós colocamos, e a doutrina fala, que a natureza jurídica das convenções e dos acordos coletivos é uma natureza jurídica contratual. E a própria CLT utiliza a expressão contratos coletivos de trabalho. Toda vez, meu caro amigo, que você ler na CLT contratos coletivos de trabalho, você está vendo temas pertinentes, tem um tema, um artigo pertinente à convenção coletiva e a acordo coletivo de trabalho. Legitimação. Então, falamos o princípio da autodeterminação coletiva, passamos pela definição de convenção e de acordo e a natureza jurídica. Vamos falar agora da legitimação. O que é que pode firmar a convenção e o acordo coletivo? E essa é uma questão importante. Legitimação. A legitimação inicial, principal, que o texto constitucional fala, inclusive o artigo 8º fala isso, são os sindicatos. Mas, caso não haja sindicato naquela base territorial, por quê? Porque as convenções e acordos coletivos, elas possuem uma base territorial de abrangência. E essa base territorial de abrangência pode ser município, estado ou até mesmo todo o Brasil. Inicialmente, é importante nós colocarmos que o principal legitimado são os sindicatos. Mas caso não exista sindicato naquela base territorial, as convenções coletivas e os acordos poderão ser firmados pelas federações e, caso estas não existam naquela localidade, as confederações. Isso está, se eu não me engano, no artigo 611, parágrafo 2º da CLT. Importante nós colocarmos que
você sabe muito bem que existe uma entidade chamada de central sindical. As centrais sindicais, segundo a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, posicionamento firme do Supremo Tribunal Federal, elas não possuem legitimação para firmar convenção e acordo coletivo. Por quê? Segundo o Supremo, elas estão fora da estrutura legal, ou seja, estrutura da CLT, de legitimados para a realização desses diplomas negociais. E o conteúdo? Qual que é o conteúdo de uma convenção e acordo coletivo? Basicamente, foi conforme coloquei para vocês. Eu tenho dentro da convenção e acordo coletivo regras jurídicas que vão balizar os contratos individuais de trabalho e cláusulas obrigacionais, que vão instituir obrigações para os próprios entes que vão firmar aquele diploma negocial. Além disso, é importante nós colocarmos que a vigência de uma convenção ou acordo coletivo será ela será iniciada, ou seja, a vigência de uma convenção coletiva e um acordo coletivo será iniciada após o seu depósito junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego tem um departamento específico para que esses atos sejam ali depositados. Inclusive, meu caro amigo, você pode ter acesso às convenções e acordos coletivos via site, vou utilizar a expressão em português, via sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então você tem como ter acesso, ele fica ali depositado. Mas o prazo de duração dessa convenção, o prazo de vigência máximo, é de até 2 anos. E a fonte legal, ou seja, a previsão normativa, é o próprio artigo 614, parágrafo 3º da CLT. E uma questão importante, que isso que vai pautar a nossa discussão acerca da jurisprudência, é no que tange aos limites dessa convenção e acordo coletivo. Quais são os limites para a elaboração, para a realização desses diplomas negociais coletivos? Eu posso tratar de qualquer matéria? Não necessariamente. Primeira coisa que eu tenho que colocar para vocês é a seguinte: diferenciar renúncia e transação. Renúncia. Vamos voltar lá ao início do direito do trabalho. O direito do trabalho é pautado pela irrenunciabilidade das normas trabalhistas. A regra é que o empregado não possa dispor daquele direito, porque o direito do trabalho representa uma intervenção do Estado numa relação que é pautada por uma desigualdade. Por que essa desigualdade? Porque o empregado ele é hipossuficiente frente ao empregador. Por isso que não pode haver essa renúncia. Essa norma trabalhista, a norma trabalhista é pautada por uma natureza cogente de ordem pública. Isso é renúncia. Na transação, então, renúncia envolve direito próprio, direito que você já tem a exata noção. Na transação, trata de direito dúbio, direito que você ainda há possibilidade de discussão. E a convenção coletiva e os acordos coletivos permitem essa transação. Só que não é uma transação feita pelo empregado junto com o seu empregador, mas sim do sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica, no caso das convenções coletivas. Acordo coletivo de trabalho, nós vamos ter o sindicato da categoria profissional e uma empresa ou mais de uma empresa. Então, nós temos possibilidade então, de transação, via convenção ou via acordo. Mas eu não posso tratar de qualquer matéria. Por isso que nós temos alguns limites. E no que tange aos limites, temos um princípio importante que vai pautar esse limite, que é o princípio da adequação setorial negociada. O autor desse princípio, ou seja, doutrinariamente, é o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado. O ministro Maurício Godinho Delgado diz o seguinte: eu não posso tratar simplesmente de qualquer tema na convenção ou acordo coletivo, sob pena de eu trazer o quê? Enorme prejuízo ao empregado. Imagina, se eu, por exemplo, permitisse, dentro da convenção ou acordo coletivo, que o empregado, por exemplo, recebesse adicional noturno menos que 20%, não tivesse as normas, por exemplo, de higiene e saúde do trabalho. Por isso que o ministro Maurício Godinho Delgado, no seu livro de Direito do Trabalho, um curso de Direito do Trabalho, na editora LTR, ele coloca esse princípio da adequação setorial negociada.
Ou seja, eu tenho normas que eu até posso flexibilizar, negociar. E tenho normas que eu não posso negociar. E como é que eu vou distinguir o joio do trigo? Como é que eu vou saber qual que é uma e qual que é outra? A regra é simples. Você vai distinguir da seguinte forma. Se a norma for de indisponibilidade relativa, ou seja, pela sua natureza, há uma possibilidade de flexibilização, você vai poder negociar. Mas, se a norma for de indisponibilidade absoluta, eu não tenho como. Por exemplo, eu nunca vou ter numa convenção ou acordo coletivo uma cláusula dizendo que o empregador não está obrigado a assinar carteira de trabalho. Porque se trata de uma norma de indisponibilidade absoluta. O artigo 29 da CLT traz uma norma absoluta, em que o empregador não pode relativizar. Além da possibilidade de você flexibilizar via normas de disponibilidade relativa, nós temos também normas que o próprio texto constitucional autorizou a flexibilização. Basicamente, nós temos 3 incisos do artigo 7º. O primeiro inciso, o inciso 6, ele fala com relação à possibilidade de você reduzir salário. Porque você pode reduzir salário via convenção ou acordo coletivo, caso nós tenhamos uma situação de grave crise econômica. Por exemplo, vamos colocar a época lá dos montadores, lá no ABC paulista, em que você teve crise econômica lá nessas empresas. É possível sim, mas é possível com a participação do sindicato e a convenção coletiva e também o acordo coletivo, eles são aprovados em assembleia dentro do sindicato. Ou seja, isso é objeto de negociação e discussão. Então, o inciso 6º do artigo 7º autoriza a redução do salário via convenção, acordo coletivo, não de maneira individual. Além disso, o próprio inciso 13 autoriza a flexibilização via convenção, acordo coletivo, no caso de jornada. A regra quando tem jornada é que a jornada é 8 horas diárias, 44 semanais, de acordo com o texto constitucional. Mas é importante nós frisarmos que o próprio texto constitucional no artigo 7º 13 autoriza facultada compensação de horários. Quando o texto constitucional fala facultada compensação de horários, ele está dizendo que eu posso flexibilizar. E, inclusive, é o que autoriza, por exemplo, nós temos uma jornada específica de uma determinada categoria, que é o caso do vigilante. Normalmente o vigilante tem uma jornada denominada 12 por 36, em que nós temos 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso para o retorno em 12 horas de trabalho. Essa possibilidade deve estar prevista, inclusive está numa súmula do TST, súmula 444, ela deve estar prevista onde? Em convenção coletiva de trabalho. Além disso, nós temos também um outro inciso do artigo 7º, que ele coloca o seguinte para a gente: jornada de 6 horas de trabalho para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Os turnos é um regime especial em que o empregado trabalha em regime de escala, um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite. Então há uma variação no horário de trabalho. Isso é mais gravoso à saúde do empregado. Mas é facultada a negociação coletiva, nós chegamos a 8 horas. Por exemplo, está dizendo aquele mesmo regime lá do inciso 13 do artigo 7º. Então, o detalhe importante é que para ter a negociação coletiva, conforme coloquei, estou repetindo para você, é que o limite da negociação coletiva, ou seja, o limite para a edição da convenção do acordo coletivo é, primeiro, a norma ser de disponibilidade relativa, ou seja, pela natureza jurídica daquela norma, eu poder flexibilizá-la. Como, por exemplo, a questão que eu falei da compensação de jornada na modalidade 12 por 36. E, além disso, a autorização legal. Ou seja, tem que ter autorização legal em alguns casos, permissão legal, para a negociação. Deve haver um permissivo normativo. E esse permissivo normativo, segundo o professor Maurício Gordilho Delgado, é o próprio texto constitucional no artigo 7º, nos incisos que eu coloquei para vocês. Na jurisprudência do TST, nós temos outros exemplos de casos em que eu não posso flexibilizar através de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Um primeiro exemplo que a gente pode colocar é a orientação jurisprudencial número 372 do TST. A CLT diz para nós que eu posso ter uma variação no que tange a jornada, da seguinte forma: 5 minutos antes e 5 minutos depois. Ou seja, eu posso ter essa variação na jornada, isso não vai gerar nem atraso, nem horas extras. Mas o que acontecia muitas vezes? Convenção coletiva de trabalho elastecer esse período de tempo, colocar 10 minutos antes, 10 minutos depois, 15 minutos antes, 15 minutos depois. E isso o TST considerou como não sendo válido, como essas cláusulas não sendo válidas. Então, a orientação jurisprudencial 372 é um exemplo de adoção desse princípio da adequação setorial negociada. Um outro exemplo é a súmula 437, item 2. A súmula 437, item 2, diz que o intervalo para repouso e alimentação dentro da jornada, chamado intervalo intra-jornada, ele não pode ser objeto de supressão via convenção ou acordo coletivo. Tá? Ele não pode ser objeto de supressão. O que nós temos, e uma questão interessante, que é o trabalho do motorista. Antes dessa súmula, existia uma orientação, era a orientação 342 do TST, OJ 342 da SDI 1 do TST, que ela permitia a diminuição do intervalo entre a jornada, o fracionamento do intervalo entre a jornada, para ser mais preciso, em pequenos intervalos para o motorista profissional. Essa orientação não existe mais em virtude da nova lei do motorista. Tá? A lei do motorista que alterou a CLT, previu no artigo 71, parágrafo 5º, que eu poderia fracionar o intervalo dele. Então, por exemplo, ao invés de conceder 1 hora de intervalo, eu concederia pequenos intervalos para o motorista. Mas isso é só para o motorista. E é um fracionamento. Mas a supressão ou diminuição do período do intervalo não pode ser objeto de negociação coletiva. É o que está na súmula 437. Um outro exemplo, também na jurisprudência do TST, é a questão da gestante. Mas antes disso, vamos a uma perguntinha do nosso querido telespectador. Olá, professor. Meu nome é João Henrique. Eu gostaria de saber quais são os legitimados a realizar a convenção coletiva de trabalho. Perfeito, João Henrique. Obrigado pela sua pergunta. João Henrique, conforme disse para você, disse anteriormente, vou responder especialmente para ti. As convenções ou acordos coletivos podem ser firmados pelos sindicatos, caso não exista sindicato naquela base territorial, federação, caso não exista naquela base territorial, confederação. Ou seja, sindicatos, federações, confederações. É o que a gente chama de atuação subsidiária, atuação subsidiária das federações e confederações. Importante frisarmos ainda que as centrais sindicais não podem realizar convenção ou acordo coletivo. Elas estão fora da estrutura sindical brasileira, segundo a jurisprudência majoritária e consolidada, para ser mais preciso, do Supremo Tribunal Federal. Voltando aos exemplos de aplicação do princípio da adequação setorial negociada, nós podemos colocar a orientação jurisprudencial número 30 da SDC. Essa orientação jurisprudencial número 30 diz que, ela interpretada, você verifica que não é possível a flexibilização da estabilidade da gestante mediante convenção ou acordo coletivo. Muitos sindicatos faziam o seguinte: a gestante, sabe que a estabilidade da gestante é da data da gravidez até 5 meses após o parto. Muitas convenções coletivas e acordos coletivos previam a flexibilização, ou seja, havia uma contraprestação pecuniária e a empregada, caso optasse em receber essa contraprestação e viesse a ficar grávida, não teria acesso à estabilidade. O TST deixou muito claro que isso não é possível de negociação. Essa cláusula é inválida, essa cláusula é nula. Essa regra jurídica constante na convenção coletiva ou no acordo coletivo, ela é inválida, porque é uma norma de indisponibilidade absoluta e não de
e não de indisponibilidade relativa. Por se tratar de norma de indisponibilidade absoluta, ela infensa a negociação, não pode ser objeto de negociação. Não é possível a negociação coletiva, ou seja, acordo coletivo e convenção coletiva, prever flexibilização de estabilidade. A gente vai ver isso, inclusive, na nossa aula com relação à estabilidade da gestante. Então, esse é um terceiro exemplo, a orientação jurisprudencial número 30 da SDC. Um quarto exemplo, de aplicação do princípio da adequação setorial negociada na jurisprudência do TST é a orientação jurisprudencial número 31, que veda a flexibilização da estabilidade do acidentado. Você sabe muito bem que o acidentado, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.213, não pode ser demitido sem justa causa, da data da cessação do benefício previdenciário, denominado auxílio-doença acidentário, até um ano após. Da data da cessação do benefício, até 12 meses após. Então, existiam algumas convenções coletivas que flexibilizavam. Falavam que, em troca de uma contraprestação pecuniária, uma gratificação, um plus remuneratório, o empregado poderia renunciar, entre aspas, esse direito. É claro que não é possível. E o TST deixou isso muito claro, em vários julgados. Trata-se de norma de indisponibilidade absoluta, norma de saúde e segurança do trabalho. Eu não tenho como ser objeto de negociação esse tipo de cláusula. Essa é uma cláusula que traga, dentro de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, esse tema, será considerada nula. Importante ainda nós colocarmos uma questão que foi objeto de alteração da jurisprudência do TST, que vai ser o próximo tópico, que é a aderência das normas coletivas. Ou seja, a CLT diz que o prazo máximo de vigência são 2 anos. Mas será que a convenção acordo coletivo vai atuar naquele contrato de trabalho no prazo? Basicamente, nós temos na doutrina 3 teorias acerca dessa aderência das normas coletivas. A primeira teoria é a chamada teoria da aderência ilimitada ou irrestrita. A teoria da aderência ilimitada ou restrita, ela prega o seguinte: as vantagens previstas nos instrumentos coletivos aderem de forma ilimitada aos contratos individuais de trabalho, incorporando-se definitivamente ao patrimônio jurídico dos trabalhadores. Ou seja, uma vez editada a convenção coletiva, o acordo coletivo, eu não teria necessidade de firmar uma nova convenção no acordo coletivo, ou seja, haveria uma incorporação ao contrato de trabalho. Ou seja, se eu firmei uma convenção coletiva no ano de 2000, de acordo com essa teoria, essa convenção coletiva do ano de 2000 vai balizar, ou seja, o seu conteúdo, suas regras jurídicas irão balizar os contratos individuais de trabalho até mesmo no ano de 2013. Essa teoria não é a teoria adotada no direito brasileiro. A principal crítica a essa teoria é que ela engessa a negociação coletiva. A negociação coletiva leva em consideração não apenas aspectos jurídicos, mas aspectos econômicos, tanto do país quanto daquela empresa. Então não é a teoria adotada. Teoria da aderência ilimitada ou irrestrita. A segunda teoria é a teoria da aderência limitada por revogação. Essa teoria da aderência limitada por revogação foi uma teoria que já existiu no direito brasileiro, estava previsto numa lei específica, caso não esteja enganado, Lei 8.542 de 92, no artigo 1º, parágrafo 2º. Essa teoria, ela preconiza o seguinte: as vantagens previstas nos instrumentos normativos, nos instrumentos coletivos, convenção coletiva ou acordo coletivo, aderem aos contratos individuais de trabalho até que novo instrumento coletivo seja editado, disciplinando aquele tema, tanto no sentido de manter aquela cláusula, quanto revogá-la, de modo expresso ou de modo tácito. Como é que isso pode acontecer? Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um adicional de
Adicional noturno. Adicional noturno de 30%. O adicional noturno de 30% está previsto na convenção coletiva do biênio 2009 e 2011. Segundo essa teoria, cláusula colocando adicional noturno, 30%, convenção 2009 e 2011. Expirado o prazo, o que vai acontecer? Segundo essa teoria, vindo a convenção 2011 e 2013, e essa convenção 2011 e 2013, sendo omissa, não se manifestando acerca do adicional, eu vou aplicar o mesmo valor que estava previsto antes, ou seja, eu vou continuar aplicando 30%. Mas se a convenção 2011 e 2013 revogar ou falar que o adicional vai ser de 20%, como a CLT coloca no artigo 71, eu vou ter o quê? A revogação da primeira cláusula e a aplicação da cláusula vigente. Ou seja, a norma coletiva, ela possui, segundo essa teoria, uma ultratividade. Essa ultratividade, ela é limitada à não previsão numa posterior norma coletiva. Porque se a convenção coletiva posterior revogar aquele benefício, aquela cláusula anterior, eu não vou ter a sua manutenção. Essa teoria, conforme disse, estava na Lei 8.542, no artigo 1º, parágrafo 2º. Essa lei foi revogada no ano de 2001 pela Lei 10.192 daquele ano. Por quê? Em virtude de uma teoria que é a nossa terceira teoria, que foi a teoria que passou a ser adotada na súmula 277, que é a teoria da aderência limitada pelo prazo. A teoria da aderência limitada pelo prazo, então, ela vai significar o seguinte: enquanto vigente a convenção ou acordo coletivo de trabalho, eu vou ter a incidência daquela regra jurídica no contrato individual daquele empregado que pertence àquela categoria profissional. Expirado o prazo da convenção ou acordo coletivo, lembrando que o prazo de vigência é no máximo de 2 anos, eu não terei mais aquela norma prevendo aquele contrato, ou seja, balizando aquele contrato. Então, por exemplo, vamos falar aquele adicional de 30% do noturno, conforme eu falei na teoria anterior. A Convenção 2009-2011 traz que o adicional noturno será de 30% para os empregados daquela categoria. Mas a Convenção posterior, 2011-2013, é omissa. O que significa? Significa que o importante não é a previsão posterior, e sim que, como a Convenção 2009 e 2011 perdeu a sua vigência com o término do prazo, nós não teremos aquela regra jurídica do adicional noturno para o ano de 2011. Não houve previsão expressa na convenção posterior. Ou seja, expirado o prazo da convenção acordo coletivo, não há mais aquela regra jurídica constante naquele diploma coletivo no contrato individual de trabalho. E explicar para vocês, queridos telespectadores do programa, o seguinte: a súmula 277, fazer uma pequena digressão acerca dessa súmula. Essa súmula 277, ela inicialmente falava ela previa acerca da teoria da aderência limitada pelo prazo. Essa teoria, conforme disse, informa que a convenção coletiva ou acordo coletivo possui um prazo de vigência e, enquanto vigente, aquela norma vai repercutir, enquanto vigente a convenção ou acordo coletivo, as suas normas irão repercutir sobre os contratos individuais de trabalho dos empregados pertencentes àquela categoria. Expirado o prazo, não há mais previsão. A súmula 277, no item 1, informava exatamente isso. Informava essa teoria até 14 de setembro de 2012. Eu até brinco com meus alunos que o Tribunal Superior do Trabalho, eu falo que essa teoria era aplicada até 14 de setembro de 2012, às 14 horas no Facebook. Apesar de que, é claro, o regimento interno do TST, de que qualquer súmula ou orientação, após 3 publicações de Diário Oficial, ela passa a ser, ela inicia sua vigência, digamos assim. Mas até 14 de setembro de 2012, às 14 horas no Facebook,
lembrando que foi um dia dentro da semana de atualização do TST, o TST mudou a sua jurisprudência, ou seja, mudou a súmula 277, que no item 1 adotava a teoria da aderência limitada pelo prazo e retornou a teoria que estava lá na Lei 8.542 de 92, que é a teoria da aderência limitada por revogação. E a nova redação na súmula 277 deixa muito claro, ou seja, a norma coletiva vai ter vigência até que norma coletiva posterior revogue de maneira expressa ou tácita aquela vantagem que se contava prevista na convenção anterior. Tudo bem? Perfeito. Vamos agora retomar no que tange ao princípio da adequação setorial negociada. Por quê? Deixar muito claro para vocês, é uma coisa muito nova para quem talvez esteja assistindo o programa, é esse princípio. Esse princípio, ele vai limitar a negociação coletiva, ou seja, o conteúdo da negociação coletiva. Ou seja, as normas coletivas, acordo, convenção coletiva, somente podem prever no seu conteúdo normas que haja, por sua natureza, uma indisponibilidade relativa, ou ainda, caso nós tenhamos um permissivo legal, ou seja, devemos ter uma autorização legal. Normalmente, essa autorização legal não é nem no texto da CLT, essa autorização legal está no texto constitucional. Então, para termos o conteúdo de uma convenção coletiva, nós temos que ter previsão expressa em lei, ou seja, expressa na Constituição Federal autorizando a negociação, ou ainda nós devemos ter uma norma que, pela sua natureza, seja de indisponibilidade relativa. Ou seja, podemos listar alguns exemplos, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, ou seja, a compensação de jornada. A compensação de jornada, os senhores já devem ter ouvido falar dela, é o seguinte: a Constituição Federal fala no artigo 7º, inciso 13, que a jornada será de 8 horas, facultada a compensação de horários. É a chamada compensação de jornada, que a CLT prevê, e uma dessas modalidades, a modalidade mais comum, é o chamado banco de horas. O artigo 59 caput e parágrafo 2º da CLT fala da compensação na modalidade de banco de horas. Ou seja, essa compensação de jornada poderia ser da seguinte forma: eu trabalho até 2 horas semanais, respeitada a jornada semanal, só que eu faço essa compensação dentro do período máximo de 1 ano. Segundo a súmula 85, item 5 do TST, essa modalidade denominada banco de horas deve ter previsão expressa no texto da convenção. Ou seja, se a convenção coletiva ou acordo coletivo não preverem essa modalidade de compensação de jornada, chamado banco de horas, nós não podemos ter o banco de horas. Ou seja, o banco de horas, por ser mais gravoso ao empregado, ele necessita que esteja previsto expressamente a autorização em convenção ou acordo coletivo. Vamos aproveitar e ver mais uma pergunta dos nossos queridos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Nayara Rocha. Minha dúvida é: as normas coletivas podem dispor sobre qualquer matéria? Olha, Nayara, a negociação coletiva possui limites. Eu não posso prever qualquer coisa numa convenção coletiva de trabalho. Lembre-se, vou retomar o que eu falei. O princípio, no direito do trabalho, da irrenunciabilidade. Esse princípio assegura que a norma trabalhista ela é irrenunciável, ela tem natureza cogente ou de ordem pública. Ou seja, ela representa a intervenção do Estado numa relação que é desigual no intuito de trazer um equilíbrio. Então, a renúncia não pode. Transação em que eu tenho a flexibilização de direito dúbio, res dúbia, ou seja, na renúncia eu tenho direito próprio, direito que eu já possuo. Na transação não, trata de direito dúbio, res dúbia. Mas essa própria transação, essa negociação,
via convenção, acordo coletivo, possui limite. Eu não posso, por exemplo, prever normas de saúde e segurança. Colocar, por exemplo, que o empregador não está obrigado a fornecer EPI. Ah, a norma coletiva diz que o empregado não precisa fornecer equipamento de proteção individual, não. Precisa dar capacete, precisa não. Claro que não. Não é possível. A convenção, acordo coletivo, as normas coletivas possuem limites. E esses limites estão consignados naquele princípio. Princípio da adequação setorial negociada. Que informa que, para estar prevista na convenção coletiva de trabalho, aquela regra jurídica deve ter como fundamento uma norma de disponibilidade relativa. E, além disso, a norma trabalhista para ser flexibilizada, deve haver uma permissão, uma autorização legal, um permissivo legal para a sua flexibilização. E como exemplos, conforme eu coloquei para você, artigo 7º, incisos 13, incisos 6, 13 e 15 da Constituição Federal. Espero ter respondido a sua pergunta. E retomando um outro ponto colocado aqui por nós, é a questão envolvendo as distinções entre convenção coletiva e acordo coletivo. Só para retomar, deixar muito claro na sua cabeça que convenção coletiva de trabalho é firmada por sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica. Acordo coletivo, sindicato da categoria profissional, empresa ou mais de uma empresa. Além disso, uma outra distinção, ou seja, apenas distinção no que tange aos sujeitos participantes. A segunda distinção é no que tange à abrangência, ou seja, a abrangência daquele pacto, daquela convenção. Desculpe, daquele pacto, daquele contrato. Porque as convenções e os acordos coletivos são pactos. Por isso que a CLT fala em contratos coletivos de trabalho. Na convenção coletiva, a abrangência é da categoria. Ou seja, a categoria dentro daquela base territorial será regida pela convenção. Já no acordo coletivo, a abrangência é aos empregados daquela empresa ou daquele grupo de empresas. E uma coisa importante explicar para vocês é o seguinte. O direito do trabalho brasileiro, a parte de direito coletivo, é pautado a criação do sindicato, só para deixar isso muito claro para vocês, é que a criação do sindicato no Brasil, segundo o artigo 8º da Constituição Federal, é pautada pelo seguinte princípio. Vou falar porque é uma palavra meio grande, eu sempre brinco com meus alunos que é um palavrão. Princípio da unicidade sindical compulsória por categoria. Vou repetir. Unicidade sindical compulsória por categoria. Como assim? Quando a CLT foi criada, e esse modelo estava na CLT e foi também previsto no texto constitucional. Um autor chamado Oliveira Viana, ele é um dos autores da CLT, ele presumia que haveria um insolidarismo social. Então, o que ele pregou? Que o Estado criasse o modelo sindical brasileiro. E o modelo sindical brasileiro, ele é pautado por esse princípio, ou seja, eu só posso ter um sindicato defendendo a categoria profissional, ou seja, os empregados, e a categoria econômica, empregadores, dentro daquela base territorial. Sendo que aquela base territorial mínima, de acordo com a Constituição, é de um município. Ou seja, eu posso ter sindicatos municipais, estaduais, nacionais. Perfeito? Além disso, ela é compulsória. Por que a unicidade sindical compulsória? Porque o empregado ele não escolhe o sindicato que irá defendê-lo. Ele se enquadra numa categoria profissional. E o interessante é que ele se enquadra numa categoria profissional correspondente à categoria econômica, ou seja, a atividade preponderante da empresa, segundo a CLT, determina o seu enquadramento como categoria econômica. E esse enquadramento é que vai acarretar na categoria profissional correspondente. Então, de maneira teórica, um porteiro de uma metalúrgica é defendido pelo sindicato dos metalúrgicos. É isso mesmo. Por quê? Porque o nosso modelo envolve, lembrando o Oliveira Viana, há um solidarismo, vamos criar categorias, e o empregado que se enquadrar automaticamente naquela categoria será defendido por aquele sindicato. Porque, segundo ele, se nós deixássemos para que os próprios empregados, trabalhadores, se unissem, nós não teríamos sindicalismo no Brasil. Por essa premissa que ele partiu. E essa premissa está na CLT e também foi prevista lá no texto constitucional, no artigo 8º.
Então, o empregado ele não escolhe, a princípio, o sindicato, ele não escolhe o sindicato que irá defender os seus direitos. Ele se enquadra no modelo de categoria. Por isso que o princípio é unicidade sindical compulsória, ou seja, o enquadramento é compulsório por categoria. E lembrar que esse modelo não é o modelo previsto na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Nessa Convenção Internacional, que o Brasil não ratificou, o modelo é da ampla liberdade sindical. Ou seja, os próprios trabalhadores daquele país, signatário da Convenção, poderiam criar os sindicatos com qualquer critério. Poderíamos ter sindicatos de empresas, sindicatos de bairros. A Convenção 87 ela dá ampla margem para que os próprios trabalhadores possam se unir e criar os seus sindicatos. Além disso, vou retomar também para um outro ponto que nós também colocamos. Voltando a uma questão importante. Eu falei sindicato, mas faltou explicar que, caso não exista sindicato daquela base territorial, a federação irá atuar de maneira subsidiária ou a confederação. Ou seja, sindicato, caso não exista federação, caso não exista confederação. Além disso, segundo o Supremo Tribunal Federal, as centrais sindicais não possuem legitimidade para firmar convenção ou acordo coletivo de trabalho. Segundo o Supremo, elas estariam fora dessa estrutura, ou seja, sendo entidades muito mais de cunho político e econômico, e não entidades que firmariam convenção ou acordo coletivo de trabalho. Vamos fazer uma pequena revisão de tudo que nós colocamos até agora. Vamos lá? Nós falamos de que as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos, possuem como fundamento o princípio da autodeterminação coletiva, constante lá do texto constitucional. Nós falamos que elas são fontes formais autônomas do direito do trabalho, uma vez que os destinatários daquela norma são os próprios criadores dela. Além disso, nós falamos em convenção e acordo coletivo, fizemos a distinção no que tange aos legitimados, no que tange à abrangência. Falamos ainda acerca da vigência e duração. Disse para vocês que a vigência se inicia após o depósito junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, no caso 3 dias depois. Além disso, o prazo máximo de vigência é de até 2 anos, está lá no 614. Colocamos ainda que elas possuem alguns limites. Esse limite à convenção e acordo coletivo, no que tange ao conteúdo, é o seguinte: o conteúdo da convenção e acordo coletivo está limitado pelo princípio da adequação setorial negociada, que informa que normas de indisponibilidade absoluta não podem ser objeto de convenção e acordo coletivo. A convenção e acordo coletivo somente podem prever normas de indisponibilidade relativa, pela sua natureza, ou quando há permissivo legal. Em regra, esse permissivo acaba sendo constitucional, mas no caso de permissivo legal, normativo, para ser mais preciso, para a realização dessa negociação. Além disso, nós colocamos para vocês alguns exemplos na jurisprudência do DST desse princípio da adequação setorial negociada como limite da negociação coletiva. Falamos da orientação jurisprudencial número 30 da SDC, a orientação jurisprudencial número 31 da SDC. Colocamos a orientação jurisprudencial número 372 da SDI1 e colocamos também a súmula 437 do TST. Por último, nós falamos das teorias acerca da aderência das normas coletivas. Primeira teoria, a teoria da aderência ilimitada ou irrestrita, que não é adotada no direito brasileiro, que nos diz a norma coletiva incorpora o patrimônio jurídico do empregado pertencente àquela categoria. Seria no caso do direito brasileiro, ou seja, a norma coletiva incorpora o patrimônio jurídico do empregado. Lembrando que essa teoria não foi adotada no direito brasileiro. Falamos da segunda teoria, que eu
brinco que seria igual roupa, né? Ela saiu de moda, mas voltou à moda, que é a teoria da aderência limitada por revogação, que define a norma coletiva como tendo a seguinte aderência. A norma coletiva possui uma outra atividade, ou seja, ela adere aos contratos individuais de trabalho, não limitada à sua vigência, mas sim até que nova norma coletiva posterior venha a revogar ou modificar aquela outra norma, de maneira expressa ou tácita. E nós falamos da terceira teoria, que se encontrava na súmula 277, não se encontra mais. É importante você, meu caro amigo, telespectador do Saber Direito, ter acesso às autorizações das súmulas do TST. Basta você entrar no sítio do TST, www.tst.jus.br, para lá você ter toda a atualização, todas as súmulas, e principalmente eu recomendo que você faça a leitura dos precedentes, dos principais julgados, que acarretaram na mudança. E a terceira teoria, que se encontrava na súmula, não se encontra mais, é a teoria da aderência limitada pelo prazo. Ou seja, enquanto vigente a convenção acordo coletivo, aquela regra jurídica irá balizar o contrato de trabalho. E lembrar que a convenção acordo coletivo não fala apenas de regra jurídica. Ela fala de regra jurídica e cláusula obrigacional. A cláusula obrigacional ela vai obrigar os sujeitos contratantes, convenção coletiva, sindicato da categoria profissional, sindicato da categoria econômica, acordo coletivo, sindicato da categoria profissional, empresa ou mais de uma empresa. E, além disso, a regra jurídica que vai pautar os contratos individuais de trabalho. Com isso, nós fechamos a primeira aula. Convido a você, meu caro amigo telespectador, que me acompanhe na nossa aula seguinte, que será sobre estabilidade da gestante. No caso, nós vamos enfocar muito na mudança da súmula 244 do TST, que estendeu essa estabilidade para o contrato por prazo determinado. É isso, um grande abraço, te vejo amanhã. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.